Tá gravando? Oi pessoal, tudo bem? Faz bastante tempo que eu não apareço aqui no YouTube e eu decidi gravar esse vídeo para contar um pouquinho para vocês sobre o meu processo de redução de mama. Foi feito pelo SUS a minha cirurgia. Para começar, eu sempre tive mamas muito grandes, né? Independente do meu sobrepeso, desde os meus 16 anos eu desenvolvi muita mama. Conforme o tempo foi passando e eu engordei bastante, dos meus 23 anos aos meus 28 mais ou menos, hoje eu estou com 30 anos, então a mama que já era grande ficou ainda maior. Era uma mama desproporcional, me dava muitas dores nas costas. Então quando eu comecei meu processo de emagrecimento, eu percebi que a minha mama dificultava muito para eu fazer atividade física. Eu ia para academia, por exemplo, e eu precisava colocar, gente, sem brincadeira nenhuma, não é exagero, eu colocava 2 tops para poder malhar. Chegou uma época em que eu ia comprar roupa e a minha mama era tão grande e caída, flácida também, que o sutiã já não tava dando conta, ele já não sustentava. Eu lembro que eu ia comprar blusinhas em lojas e as blusinhas de alcinha eu só usava, obviamente, com sutiã, diferente de agora, que eu estou usando alcinha sem sutiã. Bom, volta. Então, eu ia comprar as blusinhas nas lojas e como a mama era muito flácida, muito caída, o sutiã não sustentava. Então, o que eu fazia? Eu enrolava a alcinha do sutiã com a alcinha da blusinha. E eu ia enrolando as duas juntas. Chegava aqui em cima, eu amarrava. Pra quê? Pra que a alcinha do sutiã e a alcinha da blusinha juntas sustentassem a minha mama. Eu evitava sutiã meia taça. As mulheres geralmente gostam, né? Porque ele dá uma firmeza pra mama, ele dá um formato bonito pra mama. Mas pra mim era horrível, porque o meia taça, ele deixava evidente uma coisa que eu não gostava. A minha auréola era enorme. A minha mama, depois eu fui ver a foto que os médicos fizeram, elas não eram iguais, uma era maior que a outra e eu só percebi isso na foto em 3D que foi feita, porque no dia a dia, no espelho, enfim, eu não notava. E aí, como que eu consegui, então, a cirurgia pelo SUS? Eu me consultei, né, pelo hospital público e aquela coisa, guia no posto de saúde, leva para o hospital público, tem um encaminhamento e tal. Fiz a consulta e tive indicação, com certeza. Não era só uma questão estética, sabe? Tinha uma questão estética forte, mas uma questão estética que não era só ela. Era uma questão estética que estava junto a uma questão de saúde, em função da minha postura, de ser muito pesada, da autoestima, porque a gente fala de estética como se fosse uma coisa menor, uma coisa boba, uma coisa blasé, mas a estética também tem relação com a nossa imagem, com a nossa confiança, com a nossa autoestima, com o nosso bem-estar. E saúde, no meu ponto de vista, é relação direta com o bem-estar, porque saúde não é só ausência de doenças, saúde também é presença de energia de vida, né? Energia saudável. Eu fui pro SUS, eu fiz no hospital da PUC, Campinas. Na época eles atendiam pelo SUS, acho que agora eles não atendem mais. Mas na cidade de Campinas, a Unicamp e o Mário Gatti, que é um hospital público, fazem esse tipo de cirurgia totalmente gratuito. A cirurgia em si correu maravilhosamente bem. Eu lembro que quando eu comecei a fazer o acompanhamento para ver se eu tinha indicação, eu tinha que emagrecer mais um pouquinho. Eu estava dentro do meu IMC, mas como a médica sabia que eu estava em processo de emagrecimento, ela falou: Amanda, emagrece o máximo que você conseguir, porque depois que você fizer a cirurgia, se você emagrecer muito mais depois, você vai comprometer um pouco o resultado. Não compromete muito, a não ser que você emagrecesse, sei lá, 20 quilos depois da cirurgia, mas você compromete um pouco. Então, eu fiz toda uma estratégia para conseguir eliminar a quantidade de peso que eu precisava. Na época, eu precisava eliminar uns 7 quilos para poder fazer a cirurgia. E aí, quando eu fui fazer a cirurgia, eu me pesei, eu tava com 62 quilos.
Depois da cirurgia com o pós-operatório, eu cheguei aos 57 quilos. A cirurgia, o pós-operatório, foi muito importante para essa perda de peso, assim, que eu perdi muitos quilos, assim, em pouco tempo, mesmo sem fazer atividade física. Por quê? Porque no pós-operatório eu mudei totalmente a minha alimentação, porque eu fiquei com muito receio de ingerir alimentos rançosos, sabe? Alimentos que pudessem prejudicar a cicatrização e a minha recuperação. Então foi nessa época, depois da minha cirurgia de mama, que eu decidi e cumpri em retirar totalmente o açúcar do meu dia a dia. E uma das principais decisões que eu tomei e que eu consegui manter até hoje, eu mantenho, é o café. Tomar o café sem nenhum tipo de açúcar e nem adoçante. Só de eu ter eliminado o açúcar do meu café, uma vez que eu tomo café 2 vezes no dia, eu consegui emagrecer aí 5 quilos em 2 meses, sem fazer atividade física, só no meu pós-operatório, na minha recuperação, comendo o mais saudável possível e tirando totalmente os industrializados e o açúcar. O meu pós-operatório foi excelente, eu tive muita sorte, na verdade, porque eu tive a minha mãe para cuidar de mim no meu pós-operatório. Eu tive uma grande amiga, Yara Valen, que ela foi enfermeira por muito tempo, hoje ela trabalha com o ramo da estética e beleza, mas ela tem a experiência, né, da enfermagem e também o amor, né, de amiga. Então ela junto com a minha mãe me ajudava a me dar banho, porque os primeiros dias foram muito complicados, né? Eu acho que se a pessoa pretende fazer esse tipo de cirurgia, ela precisa ter um respaldo para que ela tenha um pós-operatório digno o máximo possível, assim. Eu lembro que os 3 primeiros dias eu tive que receber comida na boca, porque eu não tinha realmente condições de me mexer. O primeiro dia da cirurgia doeu bastante, porque eu fiquei sem medicação, eu tinha alergia a um determinado remédio que tinha sido prescrito. E como eu tinha alergia, aí deu uma confusão, enfim, acabei ficando sem a medicação, então eu senti um pouco de dor no dia, né, no dia em si da cirurgia. Latejava bastante o seio, a mama e você sentia um ferro aqui em cima. E essa pressão era da própria cirurgia, né, porque você fica totalmente sensível, né, sem exagero, assim, é uma espécie de mutilação, né, de algum modo. Então você fica muito debilitada. No segundo dia da operação, do pós-operatório, eu também não fiquei muito bem, porque foi o dia que eu tive que ir pra minha casa, né? E aí o caminho, gente, de volta pra casa, você percebe quanto de buraco tem na rua. Porque você tá totalmente debilitada, sua mama tá toda costurada, e aí você vai de carro e passa naqueles buracos, naquelas oscilações, naquele asfalto totalmente ferrado. Cara, foi uma tortura. Eu não aguentava mais. Eu queria chegar em casa logo. Eu queria, tipo, piscar os olhos assim e ser teletransportada, sabe? E aí eu acabei vomitando nesse dia, não no carro, né? Vomitei no hospital porque eu não conseguia comer nada de manhã, assim, aí tive que tomar medicação na veia, acabei passando mal, enfim. Foi a única coisa ruim, de fato, que aconteceu. Fora isso, a recuperação foi excelente. O terceiro dia eu já tava super bem. O quarto dia, cada dia que ia passando eu ia melhorando. Na prática, eu vivi um dia após o outro. No meu blog, amandacotrim.wordpress.com, eu conto um pouquinho dessa minha experiência com a redução de mama, porque foi a minha primeira e até o momento a única cirurgia da vida, assim, mesmo sendo estética. Eu nunca tinha feito nada. E essa foi a primeira e eu amei o resultado. Eu lembro que a primeira vez que o médico tirou aquela faixa do meu seio para ele poder ver e retocar, né, o curativo, ainda no hospital, cara, eu fico até emocionada quando eu lembro, porque eu vi de cima, assim, né? Tipo, ele tirou a faixa, eu olhei assim, nesse ângulo, assim, e eu, uau! Eu lembro que eu fiz uau!
porque eles estavam em pezinhos, assim, bonitinhos, pequenininhos, do jeito que eu queria, assim. E foi tão bonito porque a minha mama era tão feia, tão incômoda, me deixava tão triste, e ver aquela outra mama me projetou para um outro lugar. Já não era o mesmo corpo, vocês entendem? Era um outro corpo. E eu, nesse pós-operatório, eu fui lidar com esse outro corpo, eu fui conhecer esse outro corpo. Então, cada dia era uma descoberta. Eu olhava do lado, eu via o bico do meu peito, que antes não dava pra ver, porque ele era caído, né? E eu ficava, uau! E eu pensava, cara, por que eu não fiz isso antes? Essa era a pergunta que não queria calar. Por que eu não fiz isso antes? Então, você que tem vontade de fazer redução de mama, que tem necessidade de fazer redução de mama, eu só te digo uma coisa. Faça. Não tenha medo, leia bastante, pesquise bastante, veja outros vídeos, veja artigos científicos de médicos, enfim, gente da área de saúde. Tire dúvidas com pessoas que fizeram a redução, só para você ter informação. Mas saiba que se você tiver com um profissional competente, num hospital bom, você não tem que se preocupar. Se você não tem condições de pagar particular, como eu também não tive condições, tenta pelo SUS. O sistema público de saúde, ele tem muitas críticas, né? Às vezes críticas injustas, mas às vezes críticas justas. Só que a gente tem que aproveitar o que ele tem de bom. Pode ser que demore um pouco, mas vale a pena. Até porque muitas mulheres que procuram esse tipo de cirurgia estão com sobrepeso. Então não vão conseguir imediatamente fazer a redução. Elas vão precisar emagrecer. Porque, gente, pensa, o nosso corpo, bem ou mal, ele tem uma estrutura, né? Se você tá gordinha, é natural que seu peito também esteja grande. Se você emagrece, ele emagrece também. Só que se você vai fazer a redução e você tá acima do peso, não faz muito sentido, vai ficar desproporcional, nenhum médico faria isso. Ele vai pedir, ainda que você pague pela cirurgia, ele vai pedir que você emagreça, porque é o seu corpo. Se você não tiver um mínimo de responsabilidade, um mínimo de zelo, não é possível fazer uma cirurgia dessa. Vai, só vai, faça a cirurgia, faça o quanto antes, porque o pós, reconhecer a sua mama, o seu corpo depois, é uma sensação, assim, impagável. Perder todas aquelas blusas, eu perdi tanta roupa, eu perdi tanto sutiã, e eu achei ótimo, né? Eu acabei indo pro 42, olha só. As minhas costas continuam largas, mesmo eu tendo emagrecido. Isso é uma característica do meu corpo, né? Eu tenho ombros largos, ó, não dá pra ver. Eu tenho ombros largos, eu tenho costas largas. Aquele ditado, né? Ela tem as costas largas. Pois é, eu tenho as costas largas. Então, o sutiã, ele, por eu ter as costas e os ombros largos, não tem como ser um sutiã muito menor, assim. Então, eu fico entre o 42 e o 44. 42 e o 44. Mas quando eu coloco o 44, por exemplo, ele fica ok nas costas, mas na mama fica sobrando pano. Então, o ideal seria o 42, só que às vezes o 42 nas costas não fica tão confortável. Às vezes fica, depende muito da modelagem, enfim. Eu considero hoje que a minha numeração é 42 e eu posso dizer que eu deixei de usar o 50 graças à cirurgia de redução de mama, graças ao SUS, Sistema Único de Saúde. Era isso que eu queria dizer pra vocês, espero que o vídeo tenha sido útil. A cirurgia não teve nenhuma complicação, o pós-cirúrgico também não. Eu ia recomendar pra você, se você for fazer qualquer cirurgia, mas principalmente uma cirurgia estética, tome muito cuidado com o pós-operatório, porque ele realmente é o mais importante. Se alimente bem antes da cirurgia. Se alimente bem, principalmente depois da cirurgia. Porque um corpo nutrido, bem nutrido, ele é um corpo forte. E ele aguenta ser transformado para que um
uma outra pessoa aí surja nesse corpo, tá bom? Essa é a minha dica, espero que tenham gostado. Deixem suas perguntas, suas dúvidas e qualquer coisa me escrevam, tá bom? Tchau!